cavalo de Troia que provavelmente já tentou invadir o seu computador, até os vazamentos de dados das empresas gigantescas, todo mundo já se deparou com as ameaças do mundo virtual. E olha, antes que você se pergunte quem poderá nos defender das ameaças virtuais, a gente tem a resposta. No FIAPcast de hoje eu vou conversar com a galera que vive nas trincheiras da defesa cibernética. Nós vamos falar das técnicas, das abordagens e também, é claro, da carreira em cybersecurity. Eu sou o André Davi e direto dos estúdios da FIAP eu tô aqui com o Rafael Silva e com o Fábio Pires, que já estavam trocando uma ideia comigo nos bastidores, mas agora vamos gravando. Rafa, quem é você? Primeiramente, obrigado, André, pela participação aqui nesse cast. Eu sou o professor Rafael Silva, sou coordenador dos cursos de defesa cibernética aqui da FIAP. Uma máquina de conhecimento que a gente vai explorar já já. Mas, Fábio, conta pra turma quem é você, cara. Bom, meu nome é Fábio Pires, eu também sou professor aqui na FIAP, dou aula para os cursos de defesa cibernética, tanto na área de Linux, Python e uma série de outras coisas aí dentro do ecossistema da FIAP. Um outro cara que também gosta de arrumar problema pra cabeça, e eu quero começar trazendo um problema aqui pra nossa mesa, porque quando a gente fala sobre defesa cibernética, cibersegurança, o termo que a gente quiser usar, parece que tem um montão de assuntos e eu queria começar definindo. A gente tá falando só de defender um sistema, um software, né, um programa. A gente tá falando também de defender um hardware. Até onde que vai o mundo da cibersegurança? Bom, acho que primeiro, né, Fábio, a gente pode começar falando um pouquinho sobre o que é cibersegurança e o que é segurança da informação, porque eu acho que essa é a principal dúvida que o pessoal tem. Então, o grande guarda-chuva, né, da área de segurança e informação é a segurança da informação em si, né? Que é basicamente todos os componentes que você pode fazer segurança, ou seja, todos os componentes dentro da informática, dentro da tecnologia que tem informação e como você faz a segurança sobre esses componentes. E um desses núcleos dentro de segurança da informação é a parte de cibersegurança, que é a segurança do mundo digital, do ciberespaço. E aí envolve também pontos como, por exemplo, a defesa cibernética, ou seja, a defesa de males aí do ciberespaço. Então, dentro dessa área, é uma área muito mais hands-on, algo um pouco focado mais na parte técnica, não puramente só gestão, como segurança da informação, com muito norma, procedimento e prática, mas algo em si que vai trabalhar também uma habilidade de hard skill, ou seja, que você vai cavucar ali dentro do bit e do byte. Ô, louco, Fábio, é por aí mesmo? É, bem por aí mesmo. A gente sabe que dentro da área de tecnologia existe várias outras sub-áreas, né, Rafa? Sim. E, inclusive, pegando aí no gancho da parte de segurança, a gente também ainda tem DevSecOps, né, que também é uma outra vertente da área de cibersegurança. Então é muito amplo todo esse ecossistema de cibersegurança e de segurança da informação, que nem o Rafa já falou, né? E quando a gente fala, então, dessa atuação que vocês estão trazendo pra gente, eu posso estar pensando em proteger um sistema realmente ali puramente virtual, eu vou usar essa expressão, ou, já que a gente está no Brasil, a terra dos golpes, das maquininhas, dos equipamentos adulterados, a gente também fala de atuação em hardware? Na verdade, a gente não só em sistemas, não só em hardware e até mesmo fisicamente falando, né? Então, a gente tem que também proteger toda a parte física. O próprio Cint, né, Rafa, que a gente conhece, você pode, de repente, até explorar uma vulnerabilidade física, você acessar um prédio, você chegar até uma pessoa. Então, não é só sistemas. Quando a gente fala de segurança, nós não estamos falando nem só de software, nem só de hardware, mas a gente está falando do ecossistema inteiro ali que a gente tem que tentar proteger para não acontecer algo inesperado. Caramba, cara, mas isso é muito amplo. Tanto que eu puxei um dado aqui. Olha só, a gente viu que os gastos globais com cibersegurança, eles estão chegando a 2,5 trilhões de dólares, com expectativa de aumento. E na pesquisa que a gente puxou, tem até aqui uma justificativa, que é porque o prejuízo que se tem quando o ataque é bem sucedido, ele também é enorme. O que eu queria saber, assim, pensando nesse montão de dinheiro, tem áreas que são mais sensíveis, onde a cibersegurança, ela acaba, eu vou usar aqui, entre aspas, valendo mais a pena pagar essa conta, ou não? Essa atuação é em todas as áreas? Bom, eu acho que a área que a cibersegurança atua mais é onde está o dinheiro, né? Ou seja, a área financeira. No entanto, que assim, onde as empresas se preocupam, como você bem falou dessa notícia, né? Quando existe o problema de perda de dinheiro, ou seja, quando o seu negócio, né, algum ataque cibernético se envolve com a sua empresa e a partir daquilo o seu negócio perde dinheiro, aí você começa a abrir os olhos para a parte de cibersegurança. Algo que era para ser preventivo, que você devia ter como um hábito, que nós todos temos hábitos no nosso dia a dia, que as empresas também deveriam ter como prevenção,
só é olhado com bons olhos quando você tem uma perda. E aí a pessoa começa a se preocupar ou começa a disponibilizar budget para você começar a gastar dinheiro se prevenindo, porque ela já perdeu muito dinheiro. Então, infelizmente, isso é meio que uma cultura, principalmente aqui no nosso país, que é o Brasil. Pensando em outros países que já tem uma preocupação maior, ou seja, as empresas já têm essa pré-formatação de se preocupar primeiro com a segurança, independentemente da área de atuação que a empresa venha a ter. Dessas áreas de atuação todas, fora onde está o dinheiro, né? Porque o dinheiro está em tanta parte, tem algum lugar que tem sido mais sensível, que esse investimento tem acontecido mais, que os profissionais têm sido mais procurados? Eu tenho visto realmente bastante bancos, né? Principalmente bancos, né? É onde está o dinheiro onde mesmo, tá o né? dinheiro mesmo, né? E a gente tem que levar em conta também que não se trata apenas de dinheiro, né? Mas também de toda a reputação da empresa, do vazamento de informações, da questão relacionada à LGPD, né? Porque, imagina, você é uma instituição financeira onde as pessoas confiam em você e guardam o seu dinheiro ali e você tem todos os dados vazados. Ou, de repente, você tem o site... né, pichado, ou você tem ali uma série de informações de clientes vazados. Então, não é só uma questão de dinheiro, mas é toda uma reputação que é construída durante anos de uma empresa que pode ser destruída em questões de um enter. Nossa, não é tão fácil assim, óbvio, né? Mas é em segundos, né? Sim. Um enter, ele acontece em algum momento. Justo. Outra coisa que também me pega muito é a velocidade com que a tecnologia avança. Atrai muito quem é consumidor, quem é usuário. Então, a gente tem, sei lá, o último smartphone lançado, o último smartwatch, a assistente virtual que está em casa. E tem tecnologias que estão chegando com mais força. A cibersegurança está conseguindo acompanhar quando a gente pensa em IoT, quando a gente pensa em inteligência artificial, ela está correndo atrás. Como que está funcionando isso? Eu acho que, na verdade, as pessoas não estão se preocupando tanto em proteger o que precisa ser protegido, né? Acho que não é nem a questão da cibersegurança não acompanhar. Existe tecnologia para você proteger desde dispositivos físicos, a software, a qualquer outro tipo de tecnologia. Mas hoje a gente está vivendo tanto esse boom de inteligência artificial, de evolução, de velocidade, de tudo é muito ágil, tudo é muito rápido, que as pessoas estão muito mais preocupadas na produtividade, e eu acho que sempre aconteceu, né? Em gerar recurso do que em proteger todo esse sistema que está por trás ali, né? Então eu acho que não é nem a cibersegurança que não acompanha, acho que existem ferramentas, mas as pessoas... Eu vejo que muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção para a segurança em cima daquilo que está sendo feito. Porque não é que eu não preciso, então, que eu devo evitar automatizar a minha casa. Mas se eu tiver conhecimentos adequados, eu vou conseguir proteger essa automatização. Exatamente, né? Assim, isso não só para sua casa, mas principalmente para sistemas, né? Quantos sistemas a gente tem vulnerável, não por uma incompetência do dev, mas é porque o dev ele não foi, de repente, instruído a fazer um desenvolvimento seguro. Ou, de repente, não tem uma área... Tem muita empresa de desenvolvimento que não tem uma área de cibersegurança, que vai pegar aquele dev e vai depois fazer um code review ali na parte de segurança e aí lança o produto porque precisa lançar, porque tem ali uma data para entregar e aí esse software vai para o mercado cheio de vulnerabilidade, com uma série de brechas de segurança. Então, eu vejo que não é que a cibersegurança não acompanha, é que não existe uma preocupação que deveria existir com a cibersegurança em vários ambientes, né? Perfeito. Eu penso muito que, assim, quando a gente fala em critério de tecnologia, a gente está falando de inovação. E a inovação, ela sempre corre muito rápido. É como o Fábio bem colocou, a inovação ela vem primeiro do que até mesmo as novidades daquela tecnologia. Ou seja, você tem um conceito tecnológico, você aplica aquele conceito, ele vira um produto e ele vai para o mercado. Alguém nesse processo está preocupado com segurança? Não. Estou preocupado em vender e ganhar dinheiro, que é o que as empresas fazem. E aí, como eu não estou preocupado com a questão de segurança da informação, eu estou preocupado em vender e ganhar dinheiro, aí eu vou entregar aquilo para o usuário. O usuário fica feliz e contente, porque é algo bonitinho, cheiroso, bonitinho, que ele vai poder usar na casa dele, que vai mudar a vida dele, que vai automatizar o dia a dia dele, que ele vai poder acender a luz. Legal. As pessoas só se esquecem que por trás daquilo, aquilo está ligado em rede, aquilo está ligado na internet, que tem outras pessoas que não têm uma mentalidade de querer ajudar o próximo, literalmente, que está conectada na internet, que são os fraudadores. E aí, com base nisso, a empresa que está lançando o produto, a preocupação dela é atender uma necessidade com base em inovação do cliente. Não atender essa necessidade com base em inovação do cliente usando segurança da informação. Caramba! E Rafa, você falando isso me chamou a atenção um ponto que eu perguntei pra vocês de um viés meio negativo, né? Como se o IoT e a IA fossem algo do mal, que a gente precisa se proteger. Do lado positivo, a cibersegurança, vocês profissionais que estão no mercado, estão sempre trocando, indo a eventos e por aí vai, ela tem se aliado a esse tipo de tecnologia? Quer dizer,
Tá dando pra usar IA pra trabalhar com cyber, tá dando pra usar IoT, até pra fazer aquele tipo de proteção que o Fábio tinha levantado, de proteger perímetros, prédios, assim por diante? Eu acho que a inteligência artificial é uma tecnologia que veio para chegar, né, e para ficar. Ela tá na mão do usuário, então aquilo que eu brinco, tudo que tá na mão do usuário, aquilo se torna público e o usuário acaba usando todo dia aquilo lá e gostando do que ele tá usando. Então hoje nenhum produto, se você for vender um produto hoje no mercado e você não colocar a palavra IA na frente, ele não vai vender. Tá? É simples assim. E segurança da informação não é diferente, ou seja, você pode até não ter tecnologia de segurança da informação dentro do seu produto, mas você vai, aliás, você pode até não ter tecnologia de inteligência artificial dentro do seu produto, mas você vai ter que colocar IA para o seu produto vender. E aí, independente se for um algoritmo, se for uma técnica, se for uma predição, algo você vai colocar para o seu produto ter fome no mercado e vai vender. E a resposta é sim. IA não é novo, IA já é antigo. A gente já trabalha com conceitos de inteligência artificial, data science, entre outros conceitos, há muito tempo. E hoje a segurança da informação ela começa a utilizar cada vez mais isso. Para quê? É a batalha do bem contra o mal. Assim como o atacante ele vai utilizar IA para impersonal, ou seja, ele vai criar uma persona dele melhor, uma foto melhor para o usuário dele que ele vai fazer um fake no WhatsApp, a descrição do e-mail de phishing dele vai ser melhor utilizando inteligência artificial, porque ele não vai errar tanto em escrever um e-mail, ele vai ter uma abordagem mais humanizada, ou seja, até usando técnicas de psicologia, dependendo de como a IA interpreta, para ele poder convencer o usuário a clicar no link. Isso é o fraudador. E do outro lado tem o pessoal de defesa. Como minerar essa quantidade de dados? Como trabalhar nessa volumetria de detecção? Então, sim, a cibersegurança, a segurança da informação, tem um approach muito grande do uso de IA para potencializar o trabalho da defesa. Olha, não é à toa que pra mim vocês são os Jedi aí Não, da isso. tecnologia. Pegando aí o gancho que o Rafa falou, eu até tava vendo esses dias, né, que antigamente como é que os criminosos, né, faziam para poder fraudar de repente aquela autenticação biométrica, né, aquela autenticação facial, né? Então pegava lá a foto de um boneco, colocava o boneco lá e aí você basicamente tirava a foto e etc e tal. Hoje com a inteligência artificial você pode simplesmente pegar uma inteligência artificial, colocar o seu rosto, colocar ali, eu posso pegar o rosto do Rafael e eu consigo fazer um desbloqueio biométrico me movimentando e pode ser o rosto de outra pessoa. Então, do mesmo jeito que a inteligência artificial permite que algumas pessoas que não são tão boazinhas execute esse tipo de crime, né? Que é um crime, que é um cybercrime, que é um crime digital, também permite com que a gente use a IA para poder evitar esse tipo de coisa, né? Então a gente pode criar algoritmos para poder fazer uma detecção disso, a gente pode utilizar de coisas que de repente já foram desenvolvidas dentro do conceito de inteligência artificial para poder fazer uma busca mais detalhada, uma busca comportamental, né? E entre todos esses viés a gente consegue utilizar a IA para poder proteger também tudo aquilo que a gente precisa, né? Você falou desse golpe, de usar um boneco, usar uma foto. Vira e mexe aqui no Brasil, notícia de golpe ganha as manchetes. Todo dia. Então, e tem, olha só, a Fortinet tem aqui um dado de que o Brasil é o segundo país mais impactado por crimes cibernéticos em toda a América Latina. Eu acho que cresci escutando isso, que olha, nosso sistema bancário, por exemplo, ele criou mecanismos de segurança justamente porque a gente tem muitas tentativas de fraude e assim por diante. Quando a gente pega esse tipo de cenário, nossa, no Brasil a gente tem aí movimentos tentando pegar o dinheiro das pessoas, tentando fraudar e tentando atacar. Como que vocês enxergam o cenário de quem quer trabalhar com cyber no Brasil? Tem oportunidade, tem espaço, ou fica muito num lance de, não, no Brasil a gente ainda não fala sobre isso? Resumidamente, o André perguntou pra gente assim, vale mais a pena ser criminoso ou defender a parte de cibersegurança? Quase isso! Sempre vale mais a pena não ser o criminoso, até mesmo porque se for pego da cadeia, né? Eu acho que ninguém quer ser preso aqui. O que a gente sempre conversa, né, Rafa, de bastidor, é que existe muita demanda para essa área de cibersegurança e existem poucos profissionais que estão capacitados para poder absorver e pegar essa demanda, né? Então, existem muitas pessoas que se intitulam profissionais, mas que, na verdade, não foram adquirir um conhecimento, de repente, numa graduação, não foram adquirir conhecimento num curso de extensão, não foram fazer um MBA. Na verdade, simplesmente se intitularam porque, de repente, conseguiram, através de ali alguma técnica ou um lance de sorte, descobrir uma vulnerabilidade, aí a pessoa, eu já sou profissional de cibersegurança, eu já tenho um nome, e aí de repente começa, né, a vender uma série de cursos, ou até mesmo começa a se auto-intitular, mas o mercado não consegue absorver essas pessoas, porque chega uma hora que você tem que provar se você realmente tem um conhecimento ou não. Ainda mais que a gente tá falando dessa proteção toda, né? Sim, então o que a gente vê é que existe muita demanda para a área de cibersegurança, mas as pessoas que querem entrar têm que entender, você tem que se capacitar. É a mesma percepção que você tem, Rafa?
É assim, André, eu vejo o seguinte, eu acho que hoje o mercado de cibersegurança ele tá em hype, né? Ou seja, como o IA tá em hype também. Então, normalmente a cibersegurança ela sempre acompanha todas as tecnologias. Se você tem IA, você vai precisar de cibersegurança. Se você tem uma tecnologia XYZ que vai nascer, você vai aplicar segurança sobre isso, porque tudo isso lida com informações. Então, enquanto isso continuar lidando com informações, né, e com humanos, você vai precisar fazer isso, né? É aquela piada que a gente sempre conta na sala de aula, né? Só tem 2 tipos de pessoas que lidam com os usuários, né? Professores, né, e tráfico de droga. Então, fora isso, né, a gente vai continuar lidando com informações. Então, voltando ao contexto, o que eu penso? Eu penso assim, que a profundidade é um diferencial. Dentro da cibersegurança, a gente foca muito no hard skill, mas o soft skill também é alguma coisa muito importante para o profissional de cibersegurança. A gente tem uma questão que a gente chama de hacker mindset, que é a mentalidade hacker. O que é isso? É puramente soft skill, ou seja, o hacker, né, quando eu falo a palavra hacker, eu gostaria de contextualizar aqui, eu sempre falo isso em sala de aula. A mídia, ela generaliza, né, pra você que tá escutando a gente, a mídia, ela generaliza a palavra hacker como algo do criminoso. Só que a palavra hacker, ela nasceu no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, na década de 50 para 60, ali perto de 65, e ela era um apelido para as pessoas que tinham autoconhecimento em programação e tecnologia. Então, ou seja, o Andrezão, o Fábio, que são craques em programação de Python, vocês são hacks do Python. Então, o apelido hack era a terminologia usada para essas pessoas para potencializar a grande habilidade sobre-humana, vamos dizer que ela tinha essa habilidade sobrenatural sobre aquela linguagem, sobre aquele padrão. Só que isso foi pra mídia como alguma coisa ruim, como criminoso, né? E o hacker é o cara que resolve problemas. Então, quando a gente fala em soft skill, o hacker é o curioso. É o cara que olha o problema de uma forma diferente, ele olha fora da caixa. Ele é o cara que não vai ter medo de testar aquela aplicação, de tentar entender como aquela aplicação foi criada, de fazer a engenharia reversa daquela aplicação para olhar o cubo não só por dentro, mas do lado de fora daquele processo. Então, isso é um ponto de curiosidade. É algo que a gente passa na sala de aula para os alunos, que é você ser curioso, de você querer testar aquilo. Só que a curiosidade, ela vem acompanhada com uma palavra chamada paciência. E a paciência, ela vem acompanhada com uma palavra chamada aprendizado. Ou seja, o que o Fábio quis dizer quando ele bem pontuou? Profundidade. Ou seja, a área de cibersegurança é uma área que não é uma piscina longa e curta, ela é uma piscina longa e comprida. Tá? Ou seja, ao mesmo tempo. Ou seja, você vai ter que nadar muito e profunda. Você vai ter que nadar muito, você vai ter que ir muito longe e você vai ter que se especializar bem nesses componentes. Principalmente quando a gente fala dos fundamentos básicos de computação, que são Linux, Python, que eu sou suspeito, vocês são os masters aqui, o Windows, arquitetura e muita redes, programação. E redes também, né? E redes também. Caramba! E olha só que coisa, você tava falando esse negócio do hacker e eu tô pensando, tem um monte de curioso e um monte de curiosa, um monte de pessoas hackers ouvindo a gente nesse momento e querendo saber mais. Então eu vou propor um desafio aqui pra vocês, que a gente CTF, tentar... Fábio, CTF. Olha, eu acho que vocês dois num CTF resolveriam muito mais rápido do que o tempo de um podcast. A gente vai trazer aqui alguns termos que são comuns, de ataques, de termos da área de cyber, e eu queria que vocês tentassem explicar quase que num tweet. Se a gente, aquela história de tenta explicar pra sua avó, 144 caracteres. Exatamente. Pode começar, Fábio, por favor. Não, vamos lá. Ó. Começando do básico, do super básico. O que é um vírus? Quando a gente pensa nesse contexto de cyber. Bom, um vírus, na verdade, é um programa que tem como objetivo produzir algum dano em algum software, né? Em algum sistema operacional ou dentro de um computador. Então, basicamente, é um programa que tem como objetivo produzir um dano em um sistema operacional ou, de repente, em algum outro software. Não é quando o seu computador espirra, então... Não. Tamo bem. Tem um que até surgiu aqui na nossa conversa, que é o phishing. O que é o phishing, Rafa? Phishing, basicamente, é um e-mail malicioso em que você recebe uma mensagem de algo se passando por alguma coisa real ou lista que não é. E aí, normalmente, essa mensagem tem anexa algum tipo de arquivo, um link, o qual o usuário vai clicar e vai cair num golpe. Caramba, tem mais uma boa aqui, que é o spyware. O nome já promete muito. O que é um spyware? O spyware, na verdade, ele é um software espião, né? Onde o atacante ele vai começar a ter acesso à sua máquina e a espionar ali, basicamente, algumas atividades que você vem executando sem você saber. Esse aí ninguém quer ter instalado por perto. O próximo eu imagino que também não, que é o ransomware. O que é o ransomware? Ransomware é uma das categorias de vírus de computador que, basicamente, ela se utiliza de uma forma de sequestrar os seus dados e te pedir resgate. Ou seja, os atacantes utilizam ransomwares para eles encriptarem normalmente os dados, que é o que a gente chama de
CryptoHancer, para que eles possam pedir resgate a partir das máquinas das vítimas, né, atacadas. Cara, a gente tá passando expresso por esses nomes, acho que a galera consegue ter uma noção de quanta coisa tem nesse mundo. Eu queria trazer só mais uma, que são as botnets. E é, inclusive, um termo que às vezes aparece em manchete de site de tecnologia. O que eles são, Fábio? Botnets, na verdade, são robôs que são criados, né? Você pode, de repente, infectar máquinas de pessoas reais e você vai utilizar essas máquinas para produzir um ataque em massa. Então, pensa que a gente tem um computador e esse computador ele tem um poder limitado de processamento. Então, posso criar ali, pegar e sequestrar e criar uma botnet com vários computadores, juntar todos esses computadores e gerar um ataque onde eu, atacante, controlo essas máquinas remotamente e eu produzo um ataque massivo e com muito mais poder de processamento, né, e poder de fogo, assim, digamos assim. Olha, eu não sei os nossos ouvintes e as nossas ouvintes curiosos e curiosas, mas eu pensando no jovem Andrezinho, eu ia estar maluco de ouvir e aprender tudo isso. Tem muita área para atuar e eu quero justamente entender um pouquinho agora a cara do squad da defesa cibernética, os profissionais, a formação, quem são essas pessoas? Então, para começar, vocês conseguem trazer um pouco das características de quem que é o profissional de cyber? Como essa pessoa é, o que costuma ter de características? São sempre homens, são sempre mulheres, são sempre pessoas jovens, são sempre pessoas mais velhas? Tenho que ter vindo de outra área? Não. É uma coisa que é uma mistura de tudo isso. O que você enxerga disso, Rafa? Bom, André, eu acho que assim, desmistificando um pouco essa questão, eu não acho que tem diferença entre homem e mulher. Eu costumo usar a palavra racudão, né, com todo respeito. A gente tem muitos homens que têm grande conhecimento em cibersegurança, com muitas mulheres que dão showmatch aí e, cara, arrebentam na nossa área também. E são grandes referências até pra gente na área de cibersegurança também. Então, acho que não tem muito essa questão de homem ou mulher. Legal. Eu acho que o primeiro ponto aqui é você fazer o que você gosta, André. Então, eu penso o seguinte, você tem curiosidade, você gosta da área de tecnologia, você ama o que você faz, você tem tesão por aquilo que você faz. Cara, eu olho pra isso, eu sinto tesão, eu gosto, eu quero poder conhecer isso mais. Eu acho que a área de cibersegurança pode ser pra você. Então, a primeira parte é o gosto, é você gostar daquilo que você faz. Se você gosta daquilo, você pode se imergir pra cima. E aí, dentro da área, você vai descobrir. Eu normalmente costumo falar que é mais ou menos que nem um rodízio japonês, né? Mesmo quem não gosta de comida japonesa, não me entenda mal, tá? Aí você pensa em pizza, não tem problema. Mas assim, pensa no rodízio japonês que você tem várias opções de gostos de sushi, sashimi e assim por diante. A minha pronúncia tá ótima hoje aqui no cast. Mas assim, você tem muitas opções. Você vai degustar de cada uma delas. A área de cibersegurança tem muitas opções. Tem um profissional da área de segurança ofensiva. Tem um que vai testar e achar vulnerabilidades, como o Fábio bem contextualizou. Tem um cara que não vai curtir muito esse perfil, que ele é mais da área defensiva. Ele quer ver log, quer aprender a defender, quer capturar o inimigo. Tem o cara da área de governança, de segurança da informação, ou seja, o cara que vai mais trabalhar com política, mais com procedimento, com padrões. Já tem a pessoa que vai trabalhar com threat intelligence. Então ele vai pensar em por que o atacante está fazendo aquilo, quem que é o atacante, quem que é o grupo criminoso. Então, quase que um trabalho, né, de inteligência, de exército, de polícia em relação a isso. Então, são várias vertentes de carreiras. E aí, se você gosta disso, se você sente tesão por isso, acho que você vai se encontrar em qualquer uma delas. Cara, dá pra ver que você tem paixão realmente pelo assunto. Fábio, quando você imagina esse profissional de cibersegurança, ele tem habilidades que são mais comuns, que é legal ter ou desenvolver. Como que a pessoa pode descobrir, talvez ouvindo a gente, eu tenho jeito pra isso? Eu acho que, na verdade, a gente precisa experimentar, né? Se você tem interesse na área de cibersegurança, se você gosta, a gente até costuma falar muito disso, né? Que na nossa época a gente não tinha nada disso. A gente que é profissional hoje da área de cibersegurança, a gente tinha que se formar ou em ciência da computação, ou em processamento de dados. Sistemas da informação. Ou sistema da informação. E aí a gente acabava migrando para essa área. Hoje a galera tem uma oportunidade de fazer uma graduação focada em cibersegurança. Ou seja, é muito mais direcionada, muito mais focada e ela não perde tempo mais com disciplinas que ela não vai usar dentro da área de cibersegurança. Então, por exemplo, assim, por mais que eu amo a minha área, né, e eu tenha me formado e eu não me arrependa de eu ter me formado, o que a gente precisa colocar, mas, por exemplo, eu não uso cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 a minha vida inteira, e eu tive 3 semestres. Então, imagina você poder fazer uma formação direcionada. Então, isso é muito bom. Então, a primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que experimentar. Então, começa aí num evento, né? Então, assim, vai num evento de cibersegurança. Ah, mas eu não conheço nada. Tudo bem, conversa com as pessoas, fala com um amigo seu que de repente está fazendo ou que é da área. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma vez que você decidiu entrar nessa área, você tem que ter uma criatividade além do normal, né? Porque, dependendo do que você vai trabalhar, você tem que ser extremamente criativo, né? Porque às vezes você está ali diante de um cenário, você começa a fazer uma exploração, você começa a descobrir determinadas informações, mas você fica limitado por uma questão
de repente você não foi criativo o suficiente para poder pensar, como o Rafa bem pontuou, fora da caixa. Então, você está ali enviesado e você acaba sempre fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, o profissional da área de cibersegurança que a gente vê que tem muito sucesso são profissionais extremamente criativos. Outro ponto é que tem que gostar de estudar. Não só para a área de cibersegurança, para a área de tecnologia em si. Como a área de cibersegurança é uma área que ela requer conhecimentos em profundidade de várias outras sub-áreas, se eu sou um profissional de redes, eu só vou ter que dominar redes. Se eu sou um dev, eu só tenho que dominar programação. Se eu sou um profissional, se eu sou um sysadmin, eu só tenho que dominar sistema operacional. Se eu quero trabalhar com cloud, eu só tenho que dominar nuvem. Agora, se eu quero trabalhar com cibersegurança, eu tenho que dominar todas essas áreas. Então, você precisa gostar também de adquirir conhecimento. E a gente fala, né? Conhecimento é a única coisa que ninguém vai te tirar. Então, quem não gosta de adquirir coisa que ninguém nunca vai te tirar, né? Ainda mais quando a gente tá falando de proteger as coisas aqui. Me chamou a atenção que nessa última fala, você falou sobre o profissional que ele gosta mais dessa parte de gestão. Eu acho interessante porque eu sou desenvolvedor, sou professor nessa área e tenho esse diálogo com os meus alunos e alunas. Olha, tudo bem, às vezes você não quer ser dev, você quer gerir um time de devs, você quer gerir um projeto e assim por diante. Em cyber também tem esse encontro dos dois mundos ou não é da galera mão na massa só? Eu acho que assim, que cibersegurança é um mundo em que você tem, por exemplo, uma carreira nova que surgiu há pouco tempo, que é a parte de gestão de identidade. Quando você faz gestão de identidade, você faz a gestão de usuários e permissionamento. Então isso tem muito a ver com política, com ISO 27002, que você vai ver a política de segurança da informação, política de privacidade, como que você vai fazer a orquestração da segurança e da cibersegurança dentro da sua empresa. E tudo isso é uma área em que, claro, a base técnica, como bem o Fábio pontuou, que é a parte de programação, a parte de Windows, de Linux, de redes, a parte de, enfim, toda essa arquitetura, toda essa base você vai precisar ter. Mas você não vai ser um profissional que vai precisar se especializar em como que você vai explorar uma vulnerabilidade usando um payload do Metaexploit específico XYZ. Não, porque você vai ter que entender o que é a vulnerabilidade em si, quantos apontamentos são. Aquilo é risco ou aquilo é vulnerabilidade? Ou quanto que aquela vulnerabilidade pode virar o risco? Então você vai entender com uma base conceitual maior e você vai aplicar essa base conceitual em procedimentos e melhores práticas. E é isso que o profissional de gestão vai fazer na empresa. Pô, isso é muito legal. Tem pra todo mundo, então. Sim. Vou até guiar a conversa um pouco para o que o Fábio falou sobre você fazer uma graduação, sobre você estudar cyber de uma forma um pouco mais estruturada. A gente sabe que hoje em dia tem conhecimento disponível em diversas fontes, cursos por aí, cursos curtos, cursos longos, mas a FIAP oferece uma graduação em defesa cibernética, inclusive o Rafa é o coordenador. Seria muito bobo, talvez, eu te perguntar se vale a pena ou não, Rafa. Acho que nem é o tópico aqui da nossa conversa. Mas, assim, por que um curso que é estruturado atende àquelas características que o Fábio falou? Ele vai te levar mais rápido até esse ponto. Como que é a jornada de quem vem fazer cyber com a gente? Vou pular o Fábio falar aqui pra mim falar disso, que eu tenho um exemplo claro pra isso. Eu vou falar o seguinte, André. Eu sei que quando um aluno, né, quem está estudando a gente busca uma instituição para fazer um curso, né, ele vai pensar assim, pô, o que é bom, o que é ruim, se é a grade e tal. E assim, a pergunta que eu sempre faço é assim, cara, eu vou procurar me profissionalizar em algo que eu não conheço. Como que eu vou saber se é bom? Né? Isso é característica do ser humano, não é verdade? Claro. A gente vai buscar e a gente não sabe, a gente vai por indicação, por alguma coisa. Então o que eu vou falar para você é o seguinte, a Apple tem um produto chamado iPad. Quem foi o primeiro a lançar no mundo esse produto? A Apple. Sim. A Apple lançou e depois a concorrência que foi a Samsung lançou quanto tempo depois desse produto? 4 anos depois. Qual que é o melhor produto de mercado? É o da Apple. Por quê? Primeiro porque ela lançou primeiro, porque ela tem mais qualidade, porque ela teve muito mais tempo para corrigir todas as dificuldades e problemas e para aprimorar aquele produto. A resposta que eu tenho para você é o seguinte, a primeira faculdade de instituto no Brasil que lançou o curso de defesa cibernética para vestibular aberto foi a FIAP. Caramba, que legal isso. Ou seja, a FIAP foi a primeira instituição no Brasil em 2018 a lançar o curso de defesa cibernética. Ele já tinha no catálogo do Ministério da Educação, mas nós começamos esse projeto. Ou seja, se eu for dar um exemplo igual o da Apple, a gente tá na frente de todo mundo. Aquela velha história, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. É isso aí. Deu um show aí na resposta. E eu queria entender um pouco dessa jornada. Porque assim, nós três aqui, pela nossa nerdice ou pela nossa hackerzice de raiz, a gente deve ter estudado muito na adolescência, por conta própria, ido atrás, mas a gente recebe muitos alunos e muitas alunas que não têm um conhecimento prévio na área de tecnologia, às vezes não são nem exímios usuários ali de computador e tudo mais. Como que é a jornada, assim, essa pessoa, ela consegue se achar dentro de um curso de graduação, Fábio? Total, né? Até mesmo porque ele vai entrar e vai ir do básico, né? Assim, não pense você que o fato da gente estar falando de defesa cibernética, de ter várias outras áreas ou sub-áreas dentro da defesa cibernética, que você vai entrar numa graduação e você vai ficar perdido, né? Porque Sim. é desde o básico até
fundamentos de rede, fundamentos de sistemas operacionais, programação. Então, alguém que nunca programou, sai programando. Alguém que nunca mexeu com redes, sai configurando roteador, switch. Alguém que nunca mexeu, por exemplo, com Linux, não sabe o que é Linux, nunca mexeu com o sistema operacional, sai aprendendo a usar o Linux, implementar serviço, configurar servidores, Windows também. Assim, então, ele vem, mesmo que ele nunca tenha tido contato com nada na área de tecnologia. Ele vai desde o básico, e aí passa o primeiro ano construindo bases extremamente fortes, extremamente sólidas, e aí no segundo ano ele utiliza dessa base, e aí ele começa a falar, putz, agora sim eu já sei para onde eu quero ir. Cara, isso Porque é muito legal. ele teve uma base muito forte, né? Então, assim, não importa se você já está na área, tanto é que a gente tem alunos que já são até referências, né? Sim. Hoje na área de cibersegurança, né? Não vamos citar nomes. Que legal! Que fazem parte do curso de defesa cibernética, assim como tem alunos que, eu nunca mexi com tecnologia, eu sou de outra área, eu vim da área de direito, eu vim da área de engenharia, ou eu nunca mexi com nada de tecnologia, mas eu me interesso, eu gosto e eu quero aprender sobre, e se dão muito bem aí na carreira de defesa cibernética e na área de cibersegurança. Isso é muito legal, espero não jogar uma bola curva pro Rafa agora, porque eu fico pensando, vocês citaram aqui um montão de tecnologia no nosso papo, um montão de termos, de ferramentas. Dá pra fazer hands-on dessas coisas num curso de 2 anos? Como que isso se encaixa na vida dos alunos aí? Eu costumo brincar que se o curso de defesa cibernética, todas as matérias não tem hands-on, essa matéria não tem que estar na grade do curso. Por quê? Porque simplesmente hoje tudo é prática. Você não vive da teoria. A teoria faz parte do seu aprendizado e sim, você tem que ter ela e você tem que ter conceitualmente para você poder aprender. Mas se você não tem aplicabilidade naquilo, André, não tem como você coexistir com aquilo no teu dia a dia. Então, o fato é o seguinte. Você vai ter um ataque. Aquele ataque vai estar sendo infiltrado dentro do seu ambiente, vai ter log rodando, tela subindo, ransomware passando, log, enfim, bypass, captura de senha. Como que você vai interagir com tudo aquilo? Então, a base é muito importante para você entender. Como que eu acesso o sistema operacional? O que eu faço lá? Quais são os comandos? Como que eu programo alguma coisa para scriptar, para automatizar aquilo para mim? Como eu faço essa conexão do que eu estou programando para um repositório de código para conectar aquilo com a nuvem? Como que eu vou interconectar todo esse formato? Então, essa base é muito importante. Então, como que isso não é hands-on? Isso tem que ser prático. A tecnologia ela é prática nos dias atuais. E ela é prática e profunda. Ou seja, o cara de cibersegurança é o cara que vai no bit byte. Ele é o cara que vai realmente fazer essa análise. Não todos. Mas mesmo a pessoa que vai fazer a parte de gestão, ela vai entender o que ela está falando sobre aquilo. Porque mesmo que o gestor não tenha hoje é difícil, né? Normalmente o gestor tem um histórico técnico. Ele começa por uma área técnica para mudar. Mas mesmo que a referência técnica dele seja curta, ele vai rebater essa bola, como você me mandou, e automaticamente, né, vai fazer um run. E ele vai conseguir alcançar esse objetivo. Então, acho que esse é um ponto. Colocar aqui a parte prática, ela vai fazer parte. Ou seja, o que eu costumo falar? Cara, tu não gosta de fazer parte prática? Eu acho que você tem que mudar de curso. Porque defesa cibernética não é o curso pra você. Olha, e quem não gosta, tá fora desse mundo. Vou dar um depoimento pessoal aqui. Eu acompanhei no Next, o nosso festival de inovação e tecnologia de 2023, os alunos do curso de defesa cibernética fazendo lá ataques ao vivo, protegendo, invadindo, atacando. Uma coisa incrível que até dá vontade da gente trocar de lugar rapidinho. Me ensina a fazer isso? Sim. Mas é claro, temos um curso todo pra essa razão. E eu imagino que quem está ouvindo a gente pode ter alguém interessado, que quer fazer defesa, que quer estudar. Daria para vocês deixarem uma dica, um conselho, uma inspiração para essa galera que talvez esteja mirando na defesa cibernética com uma nova carreira, uma nova oportunidade, com uma nova jornada? O que você deixaria de recado para essa turma, Fábio? Antes de eu deixar esse recado, eu vou até contar uma conversa de bastidor que tem muito entre os professores. A gente até fala, né? Tipo, cara, assim, a gente acha que a grade desse curso é tão bom que dá até vontade da gente fazer. Dá! Tipo, com quantos professores eu já conversei e o professor fala assim... Dá vontade da gente fazer esse curso de defesa cibernética, né? Porque a grade é tão boa. Sim. E a gente fica com essa sensação, né? Adorei esse bastidor. E acontece muito. Agora, pegando o gancho da sua pergunta, né? Tipo, uma dica para quem quer entrar na área de defesa cibernética. Converse com pessoas da área. Né? Fale com quem está na área, né? Principalmente pessoas que de repente são referências. Tem o Rafa, tem você, tem eu, existem outras pessoas que são referências na área e pergunta, né? Como que é a área? Como que eu faço para entrar na área? Tipo, eu penso que se você não conhece nada sobre esse mundo, sobre esse ecossistema, então você precisa modelar alguém que já está na área.
Né? Então isso é uma das dicas que eu sempre dou para os alunos. Fala assim, tá bom, onde você quer chegar? Né? Porque às vezes o aluno ele tá perdido. E ele pode modelar alguém, olhar alguém como referência e falar assim, olha, putz, eu quero chegar ali. E aí o que essa pessoa está fazendo para estar ali? E aí ele começa a modelar, e ele chegar é uma questão de tempo. Quase como um guitarrista que tem alguns pôsteres ali na parede, mirando em que ele quer chegar. E pra você, Rafa, qual que é a dica que você deixa, meu? Cara, a dica que eu deixo é a seguinte. Qual que é a nossa diferença aqui de um piloto de avião profissional? É horas de voo. Ou seja, vem voar junto com a gente que a gente vai te ensinar como você vai pilotar um avião. É isso. Não, o Rafa tá com cada frase hoje, pelo amor de Deus, que eu só tenho a agradecer, porque foi um papo super divertido, super legal, que ajudou a abrir um pouquinho a mente da galera e abrir talvez as cortinas que mostrem o que tem por trás desse mundo da cibersegurança. Rafa, é sempre um prazer enorme trocar com você, cara. Tamo junto, André. O prazer é todo meu. Vamos pra cima, let's hack. Fábio, foi um prazer enorme trocar com você. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Pô, obrigado, André. Obrigado, Rafa, aí pela companhia. E sempre Tamo precisar, estamos à disposição. Estamos à disposição, inclusive à sua disposição. Você que se interessou pelo curso de defesa cibernética, não deixa de acessar o site da FIAP e também seguir a gente nas redes sociais. E olha, até o próximo FIAPcast.